Amados, falar da crucificação de Jesus é falar de sofrimento e ao mesmo tempo falar de honra. Porque a cruz nos ensina muito, ensina algumas lições para nós e nos mostra quão grande é o amor de Deus por toda a humanidade, por todos aqueles que creem, que o servem e que acreditam no seu nome. Falar da crucificação é falar de lágrimas, é falar de dores, é falar de um amor infinito que só Jesus tem para oferecer e nos dar. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós acompanhamos a missão de Jesus, e quando a gente olha e percebe e vê a sua crucificação, nós vemos que Jesus estava ali por um propósito. E esse propósito não era um propósito humano, era um propósito divino, um propósito eterno. E esse propósito precisava ser concretizado e cumprido na cruz do Calvário. Você vai ver que Jesus, em João, várias vezes, ele deu relatos acerca da sua crucificação, da sua ressurreição. E certa feita, ele tendo um diálogo com os discípulos, ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Não somente isso, mas Jesus disse também, como um sinal do profeta Jonas, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Você vai ver que era um propósito divino e eterno. Malaquias, Obadias, Ageu, Sofonias, Zacarias, Naum, Abacuque, Oséias, Miqueias, todos os profetas, maiores e menores, profetizaram acerca da vida de Jesus. E é importante, irmãos, nós olharmos para a cruz, porque Paulo nos ensina dizendo que nós já estamos crucificados com Cristo. Nós não vivemos mais a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós temos uma cruz a carregar dia após dia. Eu fico me pensando, irmãos, como foi a vida de Jesus, o peso da cruz que ele carregou, o sofrimento dele, porque foi uma cruz pesada. Foi difícil para Jesus porque humanamente ele sofreu. Mas você vai ver que também depois de um sofrimento houve uma recompensa. E essa recompensa, ela foi muito maior do que o sofrimento. Porque às vezes nós pensamos e se assemelhamos com a vida de Cristo e dizemos: estou crucificado com Cristo. Eu carrego a minha cruz, mas parece que a minha vida é sofrimento, é dor, é lágrima. Mas por detrás disso, como eu disse, existe uma recompensa para todos nós. E nós, como servo de Deus, precisamos muito atender e aprender com Jesus, porque Jesus é um modelo, exemplar para nós. Se Jesus ele desiste do sacrifício, da cruz, se Jesus decide não ir para o Calvário, certamente eu e você não estaríamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque alguém nos amou primeiro, por esse propósito maior. Nós estamos aqui porque Ele decidiu ir até o fim, por nos amar e nos dar a garantia de vida eterna. Nós estamos aqui porque o amor dele é imensurável. É um amor diferente. E tudo isso, nesse sofrimento, se baseou no seu amor. E às vezes eu fico me perguntando, por que às vezes tantos sofrimentos, tantas lutas que eu e você passam. Porque às vezes a nossa vida se assemelha um pouco com a vida de Jesus. Jesus, antes de ir para a cruz, você sabe, ele foi traído, vendido, abandonado.
esbofeteado, chicoteado, julgado. Mas Jesus precisava chegar até a cruz. Aleluia. Porque a cruz era o ponto central, aonde a vontade de Deus estava sendo concretizada. Todos nós, preste muita atenção para você pegar o que eu vou pregar. Todos nós temos uma cruz a carregar. Às vezes tem dias que nós dizemos, Senhor, eu não dou conta. E assim como Jesus teve um propósito, nós como igreja de Deus, como membros do corpo de Cristo, nós temos um propósito diante do Senhor. E esse propósito, ele é um propósito eterno, a vida eterna. E às vezes nós pensamos que não vamos conseguir. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que humanamente, todo o tempo em que Jesus esteve na terra, Jesus andou na plenitude do Espírito. Ele andou na dependência do Espírito Santo. Ele andou na total dependência de Deus, porque ele foi homem. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Eu estou dizendo para você que nós precisamos aprender com Jesus a andar na dependência do Espírito Santo, a ser dependentes de Deus. Porque quando nós aprendemos a depender de Deus, por maior que seja a perseguição, por maior que seja a luta, por maior que seja a afronta, se nós temos um propósito e se nós confiamos neste propósito e nós confiamos no Deus que nos prometeu esse propósito, nós vamos chegar no nosso destino, aleluia. Só que não é fácil, porque para Jesus, às vezes compartilhar uma revelação do céu com aqueles que criam e com os que não criam não foram fácil. Mas Jesus continua a sua missão, porque o ponto central, como eu disse, era a cruz. O ponto central era ali se entregar até a morte, morrer como um cordeiro, ressuscitar, porque ali a vontade de Deus estava estabelecida. Só que eu vejo, irmãos, que na vida de Jesus, na crucificação, houve uma batalha espiritual muito grande. E às vezes, quando está mais perto ou próximo da vontade de Deus ou do propósito de Deus através de nós, em nós, por nós e através de nós, começar a concretizar, a se cumprir, pode ter certeza, nós vamos enfrentar batalhas espirituais. Batalhas porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, porque o inimigo não queria, de forma nenhuma, porque depois da crucificação houve ressurreição, depois da crucificação houve honra, depois da crucificação houve glória, depois da crucificação houve exaltação, como Paulo disse em Filipenses. E para tudo isso acontecer, primeiro houve uma batalha. E às vezes nós precisamos estar atentos, porque talvez nós estamos como Cristo, na cruz das circunstâncias da vida, crucificados com Ele, e às vezes está mais perto e próximo dele realizar algo tão grande na nossa vida. E às vezes nós não entendemos os sinais, não entendemos as coisas que às vezes acontecem ao nosso redor, e Deus está dizendo, é um sinal de uma batalha espiritual. Porque a terra se tremeu, os demônios se levantaram. Salmo 18, Salmo 17, Salmo 15, Salmo 13, são profecias a respeito da cruz, a respeito de Jesus. Mas na cruz Jesus conseguiu vencer isso. O que você está querendo dizer, pregador? Eu estou dizendo para você. Jesus, naquele momento que ele entrega seu Espírito ao Pai, ele pensa que o Pai o tinha abandonado, era um momento de batalha. Mas no momento de batalha, às vezes nós pensamos, estou na cruz da circunstância, eu estou crucificado com Cristo e Deus me abandonou. E às vezes Deus não nos abandonou. Porque você vai ver que houve um silêncio. E silêncio para nós é sinal que Deus também trabalha no secreto. Silêncio para Deus é o momento onde Ele está confundindo os nossos inimigos. Às vezes você entende, mas o pregador pregou a palavra, Deus não falou comigo, e Deus fala através da palavra. Às vezes estamos crucificados com Ele para dizer, Deus, eu estou aqui nessa cruz, parece que eu estou envergonhado, envergonhada, eu estou exposto, porque a vida de Jesus foi exposta. E às vezes
nós pensamos que estamos como ele, dizendo: Deus me abandonou, Deus está em silêncio. Mas naquele momento a batalha estava sendo acontecida no mundo espiritual. Mas essa batalha foi vencida. E às vezes, permita-me dizer o que eu vou te dizer, senão você não vai entender o que eu vou pregar. Nós temos inimigos. Sempre onde eu passo e prego eu digo, às vezes nós podemos se assemelhar com Davi, que às vezes temos um Golias, que é inimigo de dias, ou um Saul, que é inimigo de anos. Talvez temos um inimigo de dias ou de anos, que às vezes nós estamos enfrentando, e às vezes estamos na cruz da circunstância, para o propósito de Deus começar a acontecer, e nós dizemos: Deus me abandonou, Deus me deixou. E às vezes pensamos que às vezes os nossos inimigos, os demônios, vão nos vencer. E Deus está dizendo: calma, aquieta-te, confia no meu nome, no meu poder e na minha palavra, porque eu sou fiel. Precisamos confiar, porque talvez enfrentamos um inimigo de dias. Talvez pode ser um Golias de 40 dias que você está enfrentando e você está sendo fiel. E Deus está dizendo: esse Golias vai ter que cair por terra. Talvez pode ser um Saul, um inimigo de anos que há muito tempo tem se levantado contra a tua vida, tem tentado te barrar, e Deus está dizendo: como eu te fiz uma promessa, esses inimigos serão aniquilados e anulados do teu caminho, diz Jesus. Batalhas, precisamos entender o sentido da batalha espiritual, porque Jesus enfrentou essa batalha. Só que no momento da cruz todo mundo zomba de Jesus. Todo mundo olha para um camarada que tem promessa, alguém que foi prometido no Antigo Testamento, no Salmo 34, vê alguém que falou de tantas grandezas, de uma revelação do céu, falou de tantas coisas, mas agora a sua vida está sendo exposta na cruz do Calvário. Todos começam a olhar para ele e perceber: mas esse é ele? Aquele que foi prometido? Esse é o Cristo? Às vezes conjecturando. Olha como ele está, vendido, traído, abandonado, mas ele estava ali. Porque se Jesus ele desce da cruz, ele estaria descendo ao nível dos seus inimigos. Porque eles queriam, ele estava dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Porque às vezes tudo isso que o inimigo quer é que nós descemos ao nível deles, para tentar nos roubar. E Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa posição espiritual é mais elevada. A posição espiritual que eu e você está em Cristo é mais elevada, e precisamos entender isso. Porque às vezes queremos descer, queremos abandonar, e Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, vai mais um pouco, porque depois desse sofrimento haverá ressurreição. Depois desse sofrimento haverá honra. Depois desse sofrimento virá a recompensa. Porque às vezes dizemos: vou abandonar na cruz, eu vou deixar. E às vezes é assim na nossa vida diária, todos os dias. Porque todo mundo olha para Jesus, alguém que tinha promessa prometida está ali, zombado, mas eles não entenderam. Ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Naquele momento, irmãos, literalmente nós sabemos que muitos pensaram que Jesus tinha morrido. Está na cruz, promessa, Deus prometeu, não vai cumprir, morreu, está lá, mas não. Porque humanamente Jesus morreu, mas espiritualmente Jesus não morreu. Porque ele diz: não tem mais quem pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aleluia, glória a Deus. Porque eles pensaram: não prega mais, está em cima, não faz mais a obra, está aí, morreu, acabou. Mas eles não entenderam o propósito de Deus. Eles disseram: morreu, e humanamente ele morreu, mas espiritualmente ele não morreu. Porque quando Jesus morre, como um cordeiro ele morre na cruz, mas como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele precisava ir até o tabernáculo celestial, depositar o seu sangue em cima do propiciatório da tampa da arca para efetuar a redenção da humanidade. Parece que quando Jesus entrega seu espírito ao Pai, eu pergunto: e para onde foi a alma de Jesus? Se o espírito que Deus o deu volte a Deus, o corpo volte ao pó, e a alma de Jesus? Para onde Jesus entrou em alma?
Porque é uma pergunta, né, pastor? E parece que eu vejo Isaías 63 se cumprindo. Enquanto muitos pensaram que Jesus tinha morrido, Jesus estava entrando como sumo sacerdote no tabernáculo celestial. E quando Jesus vai entrando no tabernáculo para apresentar o seu sangue, parece que Isaías 63 vai se cumprir na sua vida. Porque Isaías diz, Jesus está entrando no santuário e os anjos começam a cantar. Quem é este que vem de Edom? Quem é este que converte de tintas, que é glorioso na sua vestidura e que marcha com a sua grande força? E Jesus responde, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus vai entrando no tabernáculo celestial e os anjos começam a fazer uma pergunta do verso 2. Por que está vermelha as tuas vestiduras, as tuas roupas como daquele que pisa uva no lagar? E o verso 3, Jesus começa a responder, eu sozinho pisei no lagar na cruz, e dos povos ninguém houve comigo, pisei na minha ira e esmaguei o meu furor, o meu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Jesus entra no tabernáculo celestial, e os anjos começam a entender, e parece que agora o Salmo 24, o evangelista Alisson, vai se cumprir. Jesus está entrando para aspergir o seu sangue, e os anjos cantam o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e formou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, verso 5, este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os anjos fazem uma pergunta, quem é este Rei da Glória? E os anjos respondem, o Senhor forte e poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele entra, e quando ele entra, ele asperge o seu sangue em cima do tabernáculo celestial, e talvez ele estava dizendo, aqui está o sangue pela vida do Fabrício, aqui está o sangue pelo pastor Lucas que eu vou separar, aqui está o sangue pela minha igreja. Por isso Hebreus 9:12 disse, tendo Jesus entrado uma vez no tabernáculo celestial, não feito por mãos de homens, não por sangue de bezerros, nem por sangue de carneiros, mas entrou uma vez no tabernáculo celestial, efetuando uma eterna redenção. Ele entra, e o preço. E naquele momento todos pensaram, morreu. Mas enquanto eles estavam zombando de um prometido que tinha promessa, Jesus estava entrando onde ninguém entrou para fazer o que ninguém pôde fazer. Aleluia. Recebe o que eu prego? Talvez você possa estar na cruz da circunstância, e Paulo diz, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, dizendo que nós temos livre acesso pelo santuário celestial, pelo seu próprio sangue. Então talvez você está na cruz das circunstâncias, e Jesus está dizendo, eu já paguei o preço por você, eu já morri por você, eu já separei você. Mas morreu, mas eu estou na cruz das circunstâncias. Jesus está dizendo, ser fiel na cruz das circunstâncias, porque enquanto alguém pensar que acabou, que morreu para você, através do meu sangue, eu vou fazer você entrar onde ninguém entrou, para fazer e receber o que ninguém também pode receber. Eu estou dizendo que Jesus quer te levar num lugar mais profundo, um lugar mais profundo onde poucos entraram. Se você for fiel na cruz da circunstância, esse Jesus que prego agora, ele tem o poder de te dar acesso aonde poucos tiverem esse acesso. Mas precisa ser fiel, porque quando somos fiéis nas cruz das circunstâncias, nós estamos dizendo para o mundo espiritual,
Nós estamos dizendo para os nossos inimigos: eu não desço daqui. Eu confio na promessa daquele que prometeu e ele é fiel para... Porque naquele momento as profecias estavam se cumprindo. E tudo que nós precisamos ter é um pouquinho de paciência. Jesus diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, darei direito de como do maná escondido. Ao que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, tantas promessas, mas precisamos vencer na cruz das circunstâncias. Porque talvez você está aqui e você está dizendo: eu não aguento mais. É luta, é batalha, mas Deus está dizendo: vai um pouco mais adiante. Porque por detrás desse sofrimento existe uma recompensa. E depois que você vai ver Jesus ao terceiro dia, Jesus, tudo se concretizou. Por quê? Porque ele foi fiel. Às vezes nós não damos conta de nós mesmos, mas o Espírito Santo é quem nos provê, porque Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É no momento de fraqueza que você fala: Deus, parece que eu não vou dar conta. O Espírito Santo vai prover na sua vida. Ele vai te dar graça, ele vai te fortalecer. Mas eu estou profetizando e pregando uma palavra com o endereço certo, que se você permanecer fiel, Deus vai te colocar em um acesso mais profundo, e a glória de Deus será visível na sua vida. Eu encerro dizendo: porque precisamos conhecer o Cristo e o Jesus que nós servimos. Porque às vezes nós não sabemos quem é Jesus e quem é Cristo. Um dia um pastor estava pregando uma pregação, né? Quem diz os filhos do homem? Eu sei. Deus me deu inspiração e eu fui anotando. E eu fui perguntando: quem é Jesus, quem é Cristo? E às vezes não conhecemos o Jesus e o Cristo. E quando nós não conhecemos, nós deixamos de confiar nas promessas de Deus. Porque Jesus é o Filho do homem, mas Cristo é o Filho de Deus. Quem morreu até a morte de cruz foi Jesus o homem, mas quem ressuscitou para nos dar a vida eterna foi o Cristo. Quem morreu até a morte de cruz para se entregar no madeiro foi Jesus o homem, mas quem ressuscitou para nos introduzir até Deus em suas promessas foi o Cristo. Ah, mas é duas? Não, é um com duas operações diferentes. Precisamos conhecer de fato quem é. Porque quando nós entendemos quem é Jesus, quem é a palavra, a vida vai se dividir em 5 pontos da sola. A nossa vida vai ser somente sola gratia, somente a graça. A nossa vida vai ser somente sola de fide, somente a fé para que eu possa ser salvo. A minha vida e a sua vida vai ser somente sola Christus, somente Cristo. Ele é a única salvação. E a nossa vida vai se redimir somente a Deus somente toda a glória. Eu encerro aqui e digo para você: não saia da cruz das circunstâncias. Permaneça até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe.